Fala galera do canal The Playoffs no YouTube, meu nome é José Ferraz, para quem já me conhece do Instagram, agora explorando aí esse mundo multimídia, chegando aqui no YouTube. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Trevor Lawrence, provável primeiro quarterback a ser escolhido no draft de 2021. Mas antes de começar a falar sobre ele, clica no sininho, se inscreve no canal, clica no joinha aí, pra gente poder cada vez mais criar conteúdo de qualidade pra vocês, beleza? Então segue a vinheta e é nóis! Bom, falar de Trevor Lawrence é quase impossível não repetir um monte de coisa que já foi dito sobre ele. O cara já foi apontado como um dos melhores quarterbacks do futuro da NFL em 2018, quando era calouro lá em Clemson ainda. Ele, no começo da sua carreira na universidade, dividia a titularidade com o Brian Kelly, quarterback lá em Clemson também. Mas aos poucos ele foi conquistando seu lugar, foi conquistando a vaga e já pro meio do fim da temporada era titular absoluto, até que conduziu o time ao título em 2018 em cima de Alabama, numa partida excelente, coroando uma temporada perfeita realmente para o calouro lá em Clemson. Trevor Lawrence, ele tem tudo que você quer num quarterback na posição. É um cara de 1,98 m, 100 kg, ainda que o peso seja um pouco abaixo do ideal, mas é um cara que tem o tamanho para jogar a posição, mas além disso ele é um cara que domina bastante o aspecto mental, fazendo leituras de jogadas, lançando todos os que a gente chama de NFL throws, né? Os passes da NFL. O que significa isso? Então é você fazer, por exemplo, um hold shot contra cover 2, então você conseguir colocar a bola entre o corner e o safety num buraco específico para que somente seu recebedor consiga fazer essa recepção. Então são passes contra coberturas que a gente consegue ver na NFL, que a gente sabe então que isso vai se traduzir para o jogo profissional e que o Trevor Lawrence já demonstra uma maestria muito acima do que é comum para um quarterback universitário. Não só isso, como desde 2018 ele vem mostrando essa maestria. É um cara que já chegou no futebol americano com apenas 18 anos, muito pronto para jogar um jogo de alto nível do aspecto mental. Isso porque desde lá 2015, 2016, quando eu estava no high school lá na Georgia, Trevor Lawrence já era apontado como um dos principais nomes para o futuro do futebol americano profissional, porque desde muito jovem já mostrava que conseguiria fazer coisas que praticamente ninguém da idade dele conseguia fazer. É curioso lembrar que tanto ele quanto o Justin Fields, os dois jogavam futebol americano colegial lá no estado da Georgia, e os dois disputavam para ver quem seria o principal prospecto daquela classe de futebol americano universitário, quem seria a principal recruta daquela classe de futebol americano universitário. Em determinado momento foi o Justin Fields, depois de um certo tempo o Trevor Lawrence assumiu essa liderança e foi então o prospecto número 1, o recruta número 1 a chegar aí no futebol americano universitário em 2018, e desde então, aquilo que a gente já falou, conquistou a titularidade, conquistou títulos, levou seu time para os playoffs todos os anos que disputou na universidade, 2018, 2019 e também agora em 2020. Conquistou uma vaga nos playoffs, perdeu somente 2 jogos na sua carreira. Perdeu a final em 2019 contra a LSU, lá do Joe Burrow, e perdeu a semifinal esse último ano agora para Ohio State, do Justin Fields, uma atuação espetacular do quarterback de Ohio State, mas o próprio Trevor Lawrence também teve 400 jardas, teve um jogo bem decente, foi capaz aí de competir, colocar sua equipe em posição, mas infelizmente não foi possível ele conquistar o título, ficou somente com aquele título em 2018 como calouro, mas mostrou muito potencial e certamente será a escolha aí do Jacksonville Jaguars no draft de 2021. É difícil a gente falar, o Trevor Lawrence é o melhor quarterback dessa classe, com certeza absoluta, no sentido de ele vai ter a melhor carreira lá na NFL quando chegar lá no Jacksonville Jaguars. É difícil você projetar qual que é o teto de um prospecto, é difícil você projetar se o Trevor Lawrence realmente vai conseguir ser um dos 5 melhores quarterbacks da NFL, por exemplo. Mas algo que atrai muito no Lawrence na NFL é o fato que ele dificilmente não vai ser um quarterback decente. O Trevor Lawrence já apresenta características que, por exemplo, metade dos quarterbacks titulares da NFL não apresentam. Aquilo que eu falei, de conseguir fazer a leitura de uma secundária, de conseguir principalmente fazer passes nos buracos contra defesas em zona, que a gente vê bastante ele fazer isso lá em Clemson. Alguns quarterbacks que são titulares na NFL não conseguem fazer esse tipo de passe, seja por não ter o talento físico necessário para lançar determinados passes, ou seja por não conseguirem fazer as leituras corretas a todo momento, não conseguirem identificar quais são as coberturas que eles estão enfrentando e encontrar o recebedor que mais provavelmente estará livre. O Trevor Lawrence não, o Trevor Lawrence ele consegue fazer as duas coisas
com uma qualidade que no futebol americano universitário quase nunca se viu. É por isso que ele é comparado, por exemplo, com Andrew Luck, quarterback que foi draftado lá em 2012 também, da Universidade de Stanford, e já também demonstrava essa mesma maturidade, já também demonstrava a capacidade de fazer leituras avançadas no nível profissional, já mostrava o talento físico para aliar essas leituras aos passos corretos e conquistar jardas, touchdowns, primeiras descidas, etc. Eu acho que também existe muita expectativa em cima do jogador por conta do aspecto físico mesmo. Não só o aspecto físico, altura e peso, mas o aspecto ser um jogador que você consegue visualizar um quarterback nele. Você assiste um filme da Disney, você imagina um cara que nem o Trevor Lawrence na posição de quarterback guiando a sua equipe até o título, com os cabelos voando quando ele tira o capacete, né, com a voz de quarterback, aquela voz grossa de líder que mostra que o cara é o macho alfa que vai conduzir a sua equipe até a vitória. Eu discordo plenamente da necessidade desse imaginário físico que muito se projeta nos prospectos da NFL, isso é muito claro, a gente vê aí diferentes avaliações para prospectos com base nas aparências físicas. Eu acho que isso não importa em absolutamente nada, a gente já viu quarterbacks de todos os tipos, de todas as caras, de todos os tamanhos conseguirem ter sucesso no futebol americano profissional, mas é certo que isso impacta o sonho do herói americano desde 2018, então, para o Trevor Lawrence, está na cabeça de cada um dos espectadores e analistas, por que não, que cresceram vendo caras como John Elway, Peyton Manning e até o Andrew Luck também, que são nomes citados aí para o Trevor Lawrence. Eu acho que quanto mais a gente é exposto a um prospecto, mais a gente tem a tendência a criar uma mentalidade coletiva em torno do prospecto. Então, quando em 2018 ele foi apontado como o melhor quarterback dessa classe, a gente passou 3 anos ouvindo exatamente essa verdade, entre aspas, de que o Trevor Lawrence era o melhor quarterback da classe e nada mais poderia tirar ele desse pedestal. Mas agora a gente começa a ver alguns analistas que discordam um pouco dessa corrente, que colocam outros quarterbacks à frente de Trevor Lawrence, como por exemplo o Zach Wilson lá de BYU, que tem características bem diferentes do Trevor Lawrence e atrai os analistas por motivos diferentes que o quarterback de Clemson. Eu recentemente soltei um ranking dos quarterbacks no site do The Playoffs e para mim Trevor Lawrence segue sendo o número 1 dessa classe, muito por conta daquilo que a gente já conversou nesse vídeo. Ele é o cara mais seguro, é o cara que projeta mais facilmente a futebol americano profissional. O que não significa que eu não veja defeitos, eu não veja alguns problemas que precisam ser corrigidos no próximo nível para que o Trevor Lawrence alcance tudo que se espera dele. O ataque de Clemson, por exemplo, é um ataque que não se traduz muito a um ataque profissional. Apesar de, como a gente teve falado, o Trevor Lawrence conseguir fazer passes que traduzem para o futebol americano profissional, o sistema ofensivo de Clemson não era aquele sistema ofensivo que a gente vai ver comumente no domingo. Pelo contrário, era um ataque baseado em muitos passes screen, ou seja, passes laterais para os wide receivers na linha de scrimmage para que eles conquistassem jardas após a recepção. Tanto é que o Trevor Lawrence teve muitas jardas após a recepção acima da média da sua classe. Acho que só o Mac Jones teve mais jardas após a recepção pelos seus recebedores do que o Lawrence no top 5 dos quarterbacks dessa classe. Então a gente sabe que ele vai precisar fazer um passe com um pouquinho mais de profundidade, ele vai precisar explorar um pouquinho mais o meio do campo. É um cara que não teve muitos passes entre as hash marks, que a gente chama, né? Entre aquele tracejadinho do campo, ele não teve muitos passes, que são passes um pouco mais difíceis de se executar, passes que exigem uma leitura muito rápida da defesa adversária. Então isso é algo para ficar de olho, para ver se ele consegue dar essa evoluída no futebol americano profissional. Outra questão é que o Trevor Lawrence, muitas vezes, durante a sua trajetória enquanto titular lá em Clemson, foi enganado por leituras pós-snap. O que significa isso? Significa que quando a defesa mostrava um alinhamento antes da jogada começar e trocava assim que a jogada começava, o Trevor Lawrence muitas vezes caía nessa tentativa de enganação, entre aspas, da defesa adversária e lançava passes ruins ou passes em coberturas que não deveriam ter sido lançados. Então, são aí pequenos detalhes no jogo do Trevor Lawrence que a gente precisa ficar de olho para ver se ele vai ter, primeiro, uma tutoria capaz de demonstrar para ele esses defeitos e fazer com que ele evolua, e segundo, a capacidade ele mesmo de fazer essas alterações no jogo dele e se tornar um quarterback mais completo. A gente sabe que não é só de talento físico que se vive na NFL, mas por outro lado, recentemente
nos últimos anos a gente tem visto quarterbacks que entram com muito talento físico e pouca qualidade na leitura pré e pós snap, mas acabam evoluindo no jogo depois de chegar na NFL, como é o caso, por exemplo, do Josh Allen, como foi o caso agora nesse último ano do Justin Herbert, que já era muito mais maduro do que o Josh Allen, mas ninguém esperava que fosse ter um ano tão bom lá em Los Angeles como teve. Então o Trevor Lawrence projeta como um cara semelhante a esses dois. Eu acho que o Trevor Lawrence ele é um cara mais polido, ou seja, mais pronto para o futebol americano profissional do que eram tanto o Josh Allen quanto o Justin Herbert, e com um talento físico razoavelmente semelhante, talvez um pouquinho menos de força no braço do que o Allen e também do que o Herbert, mas muito mais mobilidade do que o Herbert, até mais mobilidade do que o Allen provavelmente. O Trevor Lawrence é um cara muito rápido, saindo do pocket, tanto se movimentando, fazendo o que a gente chama de derrapadas dentro do pocket para conseguir encontrar uma linha de passe para que ele consiga escapar do defensor que está em torno dele e lançar passes de qualidade dentro do pocket, mas também correndo com a bola. O Trevor Lawrence, quem assistiu a semifinal em 2019 entre Ohio State e Clemson, viu que o Trevor Lawrence ganha aquele jogo com os pés. Teve uma corrida acho que de 70 jardas, se não me engano, que foi realmente espetacular e deu a vitória e mudou a maré do jogo em favor de Clemson com os pés. Então a gente sabe que é mais um elemento do jogo dele que vai fazer com que as defesas fiquem mais atentas, vai precisar muito comumente deixar um linebacker espiando o Trevor Lawrence para que ele não saia correndo e ganhe 20, 30 jardas com os pés. Então isso abre um pouquinho mais linha de passe, isso faz com que esse linebacker muitas vezes não consiga ficar na cobertura e abre um pouquinho mais do meio do campo para que ele possa fazer passes rápidos, para que ele possa fazer rotas, lançar passes em rotas slant pelo meio do campo e conquistar muitas jardas após a recepção, como ele fazia lá em Clemson também, em passes curtos de qualidade. Então é fácil projetar o Trevor Lawrence como primeiro quarterback da classe, justamente porque, além de muitas qualidades, são poucos os defeitos que a gente consegue apontar no jogo dele. Talvez o Trevor Lawrence não tenha os mesmos passes fora de plataforma, como a gente chama, que tem um Zach Wilson, que consegue lançar bolas 40, 50, 60 jardas de qualquer ângulo do corpo, como por exemplo um Patrick Mahomes. Mas o Trevor Lawrence, ele, quando planta os pés, quando está dentro do pocket, consegue movimentar os pés com muita qualidade, e por ser um jogador muito alto, muito forte, é difícil de derrubar e consegue muitas vezes lançar bolas por cima dos defensores, mesmo os jogadores de linha defensiva que são jogadores altos, muitas vezes esticam o braço lá para tentar bloquear um passe. O Trevor Lawrence consegue lançar a bola por cima deles, consegue fazer passes com muita qualidade, força quando necessário, em buracos pequenos, toque quando necessário para encobrir os defensores. Então realmente ele demonstra um repertório completo de passes aí para poder vencer qualquer tipo de cobertura na NFL. Se ele entender que as coberturas na NFL muitas vezes não vão ser o que elas parecem, ou seja, se ele entender que ele precisa fazer leituras antes do snap, mas também depois do snap, quando a jogada está em desenvolvimento, certamente o talento físico dele vai ser suficiente para colocar essa bola onde ele quiser. E com isso é quase impossível defender. Existe um ditado na NFL que fala que é impossível defender um passe perfeito, e muitas vezes é isso que a gente vê com o Trevor Lawrence. Bom, é isso. Para falar de Trevor Lawrence, a gente poderia ficar aqui horas falando, mas acho que não é o caso, ficar repetindo tudo que já foi dito sobre ele. O certo é que chega com muita expectativa na NFL. Como eu falei, desde 2015 já é visto como provavelmente o melhor quarterback dessa classe de 2021. Todo mundo já sabia que ele seria um cara com muito sucesso no futebol americano universitário, todo mundo já esperava que ele conquistasse títulos como conquistou, que ele chegasse nos playoffs, que ele disputasse e que ele se tornasse uma marca realmente, como se tornou. A gente viu aí que em torno do nome dele já tem muita especulação. É um cara que, por exemplo, conseguiu trazer o Urban Meyer para a NFL, técnico aí que teve uma carreira brilhante no futebol americano universitário, foi técnico lá em Ohio State, conquistou título, também na Universidade da Flórida, lá com o Tim Tebow, foi campeão, também acho que treinou a Universidade de Utah, quando treinou o Alex Smith, que também foi a primeira escolha do draft. Finalmente chegou para a NFL, muito se especulou no nome dele no futebol americano profissional ao longo desses últimos 10 anos, realmente, mas só agora ele decidiu, né, sair da aposentadoria, inclusive, para vir treinar o Jacksonville Jaguars, muito porque o Jaguars tem a primeira escolha do draft no ano em que Trevor Lawrence está saindo desse futebol americano universitário e entrando no profissional. Então, eu não tenho a menor dúvida de que ele vai ser a primeira escolha do draft, apesar de alguns rumores começarem a apontar o Zach Wilson como um quarterback possivelmente melhor do que o Trevor Lawrence. Eu não vejo aí o Urban Meyer fazendo essa decisão drástica, essa mudança drástica para alguém que deixou a aposentadoria única e exclusivamente, praticamente,
além, obviamente, dos milhões de dólares que vai receber como técnico, para treinar o Trevor Lawrence, para poder atrelar sua carreira dele e, quem sabe, conquistar um título ou vários títulos no futuro. Acho que a gente já pode circular essa escolha. O draft começa na escolha número 2 do meu New York Jets, né? Que acho que o importante é que eu coloquei essa camisa aqui para fazer quase que um vídeo desabafo, né? Um vídeo meio triste, meio feliz, porque por muito tempo o New York Jets teve a primeira escolha do draft durante a temporada. O time sonhava que draftaria Trevor Lawrence, todo mundo pensava e já fazia até montagens do Sunshine com a camisa do New York Jets, mas a gente viu que não foi o que aconteceu. O Jets venceu 2 partidas no final da temporada e cedeu a primeira escolha do draft para o Jacksonville Jaguars, que agora então vai ter o privilégio de contar com esse que é um dos melhores prospectos, com certeza, dos últimos 10, 15 anos, com certeza. Uma coisa importante de dizer é que ser o melhor prospecto dos últimos 15 anos não garante que ele vai ser um dos melhores quarterbacks da NFL. A gente já falou um pouquinho disso no vídeo, mas outros prospectos que chegaram muito badalados no futebol americano profissional não vingaram. O próprio Andrew Luck, a gente viu, teve uma carreira interessante lá em Indianapolis, mas nunca passou de uma final de conferência, sofreu com muitas lesões e se aposentou cedo, com um pouco mais de 30 anos, teve que se aposentar, o que foi uma perda gigante para o futebol americano. Mas a gente viu então que Indianapolis não conseguiu montar uma equipe em torno dele para poder explorar todo o potencial que o Luck tinha. Lá em Jacksonville a situação precisa ser diferente. Para que o Trevor Lawrence conquiste tudo que se espera que ele vai conquistar enquanto profissional, o Urban Meyer vai ter que montar uma equipe muito melhor do que o Jacksonville vem apresentando nos últimos anos, vai ter que montar uma linha ofensiva robusta, já conta com jovens recebedores interessantes como DJ Chark e Laviska Shenault, mas o time vai precisar de mais peças em torno aí do seu quarterback para poder conquistar títulos. Uma equipe que realmente venceu apenas uma partida em 2020, foi muito ruim, ainda que eu não entenda que seja sido tão ruim, por exemplo, quanto o New York Jets, apesar de o clubismo poder falar um pouquinho mais alto nessa situação, mas eu acho que os Jaguars já têm algumas peças interessantes para, pelo menos, por que não, ser um time competitivo em 2021 com o Trevor Lawrence. Ser um time que vai conquistar aí 8, 9 vitórias, agora com 17 jogos, né, o que seria interessante para a equipe, uma evolução drástica comparada a 2020. Então eu acho que ele é um quarterback que chega assim já para dar uma outra cara para esse time, já para dar um outro aspecto e realmente em poucos anos se tornar um dos melhores quarterbacks da liga. Acho que é isso para falar um pouquinho hoje de Trevor Lawrence, não precisamos nos estender tanto. Para mim, quarterback número 1 dessa classe, como eu falei, o cara mais sólido, o cara mais seguro da classe. Não sei se o mais espetacular ou com um maior número de momentos incríveis, mas com certeza o que menos cometeu erros, com certeza o que mais mostra qualidades importantes aí para ter sucesso na NFL e certamente vai trazer muitas alegrias aí para o torcedor do Jacksonville Jaguars, tá bom? Se inscreve no canal, curte o vídeo, é a minha estreia, prometo que aos poucos eu vou me soltando aqui no YouTube, aprendendo as nuances de falar com uma câmera, falar sozinho aqui no meu mini estúdio, poder fazer vídeos de qualidade para vocês que curtem, vocês que gostam. A gente vai cada vez mais se aprofundando. Obrigado pela audiência, tamo junto, valeu!